Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, RB Notícias ao vivo, na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Uma notinha aqui de política, antes do nosso amigo da produção, Wendel, né? Preparar o VT aí das sandálias. O Estado realizou, né, o Conselho que cuida de políticas para as mulheres, realizou na terça-feira, no auditório da Secretaria de Educação, um seminário para debater justamente esse assunto. Né? Em conversa com a delegada Márdia Euchal, que coordena o comitê Acre pela Vida, nos forneceu dados importantíssimos que servem para nortear então essas ações do governo e ao mesmo tempo comemorarmos resultados positivos. De janeiro deste ano a junho, 1º de janeiro a junho deste ano, a redução no número de feminicídios no Acre chegou a quase 80%. Quase 80%. São números que devem ser comemorados, né? Celebrados. Porque o Acre até então, principalmente Rio Branco, era uma das maiores cidades onde registravam então o maior índice de violência contra a mulher. Isso é coisa do passado. Graças a Deus. Graças, então, a Deus, evidentemente, às ações do governo, o Comitê Acre pela Vida e também essa patrulha Maria da Penha que está a realizar essas atividades no momento, lá no bairro Taquari, que é um dos mais problemáticos, mais violentos ainda aqui do Rio Branco, sobretudo no que se refere à violência contra a mulher. Ok? Vamos então ao VT das sandálias aqui, essa parceria com o meu amigo Vicente Oliveira. Olá, minha mulherada linda e maravilhosa, João Vicente Shoes é uma marca de sapato feminino, sapatilha, salto 2021, João Vicente Shoes, mais de 150 modelos para você escolher o que serve melhor em cada ocasião, sapatilha, salto e mule. Seja uma das nossas revendedoras, ganhe dinheiro conosco, siga a gente na rede social, Instagram, @João Vicente Shoes, você merece. Tá aí, Vicente Oliveira, do Brasil, aqui de Rio Branco, lá do Alto Acre, para todo o Brasil. Uma parceria também com as empresas da família dele, que continua, então, a família continua, digo, lá no Nordeste. Lá em Petrolina, né? Isso mesmo. Não, minto, em Juazeiro. Petrolina do outro lado do Rio. Muito bem. Temos o prazer agora de conversar com o apoio do Super do Aramix e também da clínica, aí do Laboratório Dr. Lúcio Brasil, com Pedro Aragão, presidente da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil. Ele que é formado em Direito e também Gestão Pública. Seja bem-vindo, presidente. Muito bom dia. Obrigado, meu amigo. Agora a gente já pode cumprimentar aqui. Perfeito. Algumas pessoas ainda estão temerosas. Para menos, né? Eu já estou com a segunda dose já. Mas você está mais confiante, já está sem máscara. A máscara está aqui, mas você já se arriscou a falar sem máscara. Na outra entrevista, você o tempo todo de máscara. Tudo bem. Seja bem-vindo, então, a Obrigado, meu amigo. doutora psicóloga também. Bom, o que é que nós teremos de novidade amanhã, presidente? Muniz, aquela oportunidade que eu tive aqui, a gente falou sobre a construção né, de um fundo municipal. E naquela data era 1 milhão. Até aquele momento era 1 milhão. E a gente fez o fórum municipal, né, o fórum do Conselho Municipal de Cultura, né, que para tratar sobre a liberação do Fundo Municipal né, de Cultura. E o prefeito nos deu uma grata surpresa de colocar mais 500 mil para o fundo. Foi ao total 1,5 milhão, Muniz. E aí a gente iniciou as tratativas para a gente estar finalizando o edital. E o edital será lançado amanhã, lá na Escola de Música do Acre, na EMAC, que é coordenada pelo nosso querido maestro Afonso, né? E vai ser uma linda festa, vai ser um momento... No Conjunto Tucumã, né? Isso, lá no Conjunto Tucumã, ali no Parque do Tucumã. A partir de que horas? 9 horas da manhã. Legal. Quem pode se habilitar para participar? Todo fazedor de cultura devidamente cadastrado na fundação, né? Inclusive né, a gente está nesse processo, né, desde o início da gestão, de captar fazedores de cultura que não estavam cadastrados ainda, né, ou que estavam com cadastro pendente, ou com necessário de atualizações, para poder estar dando a oportunidade dessa para eles, né. Eles têm que estar devidamente cadastrados e o edital ele é
totalmente democrático. Todos os segmentos artísticos vão poder colocar projeto no edital. Todos os setores. Isso. E são, na verdade, 2 editais. O edital a gente chama assim, porque é um edital integrado de arte e patrimônio, mas ao final serão de verdade 2 editais, um edital de patrimônio e o edital de arte. Né? Nesses editais, cada um terá 750 mil, devidamente dividido certamente entre as categorias. Todo mundo já conhece. E o de patrimônio, como é que funciona na prática? O de patrimônio a gente teve uma atualização na última gestão, no final na gestão passada, que foi colocado, né, foi norteado a forma de colocar um edital. Né? Então, esse edital é resultado de uma política, né, que vem sendo levantada pelo próprio movimento cultural. O próprio movimento cultural é muito bem organizado, tem leis que o amparam, tem leis que o abrangem. O sistema de cultura é um sistema muito forte, o sistema de Rio Branco. Né? Nós somos modelo, Rio Branco é modelo de política cultural para o Brasil inteiro. Né? É um conselho totalmente paritário, que todos os coordenadores, né, têm voz e eles não são liderados por ninguém, por nenhum. Né? Todos eles têm a mesma autonomia. E esse edital de patrimônio, ele vem para democratizar o acesso ao fundo municipal. Né? Agora os valores serão os mesmos, bem divididos? Como é? O mais para um, menos para outro? Não, todos os... Eu digo desses 2 editais. O 750 mil para arte e 750 mil para patrimônio, totalmente dividido, né, e dividido da seguinte forma, nas categorias. Né, tem categoria de estreante, tem categoria de pessoa física, pessoa jurídica, entidades, grupos formais. Então o estreante vai concorrer com o estreante. Sim. Isso é melhor assim, né? Mais justo. Isso. Isso, exatamente. E aos critérios de avaliação, Muniz. Os critérios de avaliação que pontuam são pontuáveis, né, no momento da avaliação. E é importante ressaltar, Muniz, que da idoneidade desse processo. São pessoas contratadas de fora que vêm fazer essa avaliação. Existem as comissões de avaliação, né, que fazem parte do processo, mas em suma, eles são avaliados, né, por quem vem de fora. Assim então, nos dá mais segurança? Nos dá mais segurança, Muniz. Dá segurança para mim como gestor, de não ter ninguém falando que foi beneficiado, que foi prejudicado. Tá? Exatamente. Eu acho muito boa essa política. Evitar é melhor, né? Exatamente. Tá. E qual é a tua expectativa em relação ao evento de amanhã e, no geral, na execução dos 2 projetos? Muniz, amanhã a gente está com expectativa de público, né, de fazedores de cultura e pessoas da sociedade civil que queiram ir, né, de 80 pessoas. A gente vai estar com todas as medidas sanitárias determinadas pelo Ministério da Saúde para estar abrangendo esse evento. Né? Nós teremos equipes da imprensa lá conosco para estar fazendo acompanhamento desse dia. E o mais interessante de toda essa história, a liberação desse dinheiro, Muniz, a liberação desse valor, desse edital, desse fundo, vai proporcionar para Rio Branco, Muniz, uma outra vida cultural. Nós teremos, saltamos do ano passado para esse ano, de 300 mil para 1,5 milhão. Então eu fiz até um vídeo equivocado. Eu achando que tinha sido 350 mil ano passado, falei que tinha sido 4 vezes maior. Na verdade é 5 vezes maior. 3 vezes 5, 15. Sim, né, do que foi liberado no edital do ano passado. E a gente teve tanta coisa linda em Rio Branco. Né? A Audi Blanc também veio e massificou isso. Né? A Audi Blanc veio e inclusive deu um corpo muito maior. Mas foram 4 milhões, né? Então, aliás, dar uma informação aqui que vai certamente massagear seu ego. Pode deixar ainda mais orgulhoso. Tá? Em conversa com o presidente da Associação Acreana de Cinema. Sim. O Enilson Amorim. Sim. Que faz um excelente trabalho. O próprio Adalberto Queiroz, que foi um dos fundadores, ele disse que ele já é o melhor presidente da entidade. E ele disse que esse sucesso deve ser a 2 pontos importantes. O apoio que obteve lá, junto a vocês, ao pessoal da FEM, né? Nós somos a FGB. Não, isso. Da FEM do Estado. Isso. E a FGB do município. Certo. E o incremento também na Lei Aldir Blanc, que veio para valorizar de fato quem mais precisa. Né? Exatamente. Os fazedores de cultura, eles não pedem nada mais do que a oportunização de levar o trabalho que eles têm talento para fazer para as comunidades. Muitos achavam que o governo Bolsonaro ia cortar as asas dos artistas, ia cortar as verbas. Pelo contrário.
Ao contrário, Pelo ele contrário. está liberando verba para quem mais precisa. Exatamente. Quem já tem poder aquisitivo não precisa de apoio do poder público. Exatamente. É porque tem como cobrar ingresso e se virar sozinho. A Audi Blanc, na FEM, ela teve um valor maior, por ser um estado e tudo mais. Em Rio Branco, nós tivemos, em Rio Branco, a cultura teve quase 4 milhões. Em consequência disso, nós tivemos talvez o melhor festival de cinema esse ano. Mesmo em plena crise. Em plena pandemia. Fortaleceu que o pessoal muito. não estava, né? Infelizmente não dava para aglomerar, então. Mas fica lá gravado. Claro. Está gravado lá, isso aí fica sim, para a história, né? É evidente. Fica para a história, né? E vai poder ser acessado por todas as gerações que vierem. Que bom. Muniz, o interessante dessa política cultural, de implemento, de fomento, de valorização, de fortalecimento da cultura, é as comunidades. O importante é você pensar sempre que a comunidade é o benefício final, principal. Você vê que o fazedor de cultura, ele está lá, está fazendo seu trabalho, mas o dinheiro não é para o fazedor em si. Não é para o fazedor colocar no bolso e ter aquilo como um salário. O dinheiro é para ele conseguir proporcionar que o que ele faz, que ele tem amor pelo que ele faz, chegue em mais gente. Sim. Né? Então, inclusive, é um trabalho que nós da Fundação Garibaldi Brasil temos que ajudá-lo também, mesmo fora do projeto, na divulgação do evento que ele fará, né? De uma oficina que ele fará, de um seminário que ele fará, né, de uma apresentação cultural que ele for fazer. Reforçando o que o senhor acaba de falar, nós não abrimos aqui espaço para o pessoal participar, mas o pessoal participa, não tem jeito. E a gente entende isso e até... É um programa muito visto, e eu agradeço. Bom, muitas perguntas aqui, eu vou... praticamente são convergentes. Eles estão querendo saber o seguinte, os recursos para o desporto. Tá aí, boa. Nós falamos em dois e não falamos no desporto. Pois é, o do desporto. Né? O do desporto até aquele momento eram 500 mil, que ia ser liberado no Fórum Municipal de Esporte e Lazer, que há 5 anos não vinha sendo feito, né? Na verdade há 3. Na verdade, há 3 anos, né? O conselho, na verdade, assim, que há 3 anos não tinha mais conselho, ministro, corrigindo, né? Não tinha mais o conselho. A gente refez o Conselho Municipal de Esporte e Lazer e a gente fez o fórum do Conselho Municipal. E nesse fórum foi liberado, coisa que vinha sendo 100 mil, foi liberado 500 mil, o prefeito aumentou para 750 mil, né? E aí a gente passou a ter 750 mil. E nesse edital do fórum, que ele está em trâmite, né? O edital do Esporte e Lazer está em trâmite ainda, será um pouco maior do que a quantidade de projetos do Fundo Municipal. Será 140 e tantos projetos, 147, se eu não me engano, Muniz. 147 projetos que serão aprovados por esse valor e poderão levar esporte para as comunidades. E lotar as nossas praças de criança ainda esse ano. Esse ano vai ser a liberação do valor. Entendi. O prazo para execução, eles têm um prazo até o ano que vem. Né, nós teremos um início de ano bem melhor do que esse. Com certeza. Com certeza. Rio Branco vai poder viver nas comunidades mais cultura, mais esporte. Legal. E apesar de tudo, presidente, qual é a avaliação que... Sei que é difícil você fazer uma autoavaliação, porque quando você vai avaliar alguém da própria equipe, não deixa de ser uma autoavaliação do setor. O trabalho do nosso coordenador de esporte e lazer, o professor Som. O Edson Maria. Edson Maria. Edson Maria é uma unanimidade, o Som, meu amigo. O professor Som, ele é uma unanimidade. O Som tem 30 anos de trabalho com o esporte em Rio Branco, né? Não na administração pública, mas sempre no serviço social, no trabalho social, diretamente com as comunidades. E eu tenho uma honra muito grande que eu trabalho com o Som, com o Gladys, com o Júnior Jones, com a Fabiana, que são pessoas que dentro das comunidades têm um grande abraço. As pessoas gostam muito deles. Então lá você tem Gladson também. Tem o Gladson, eu tenho o Gladson também. Sorte sua. Gladson Roque, né? Tá lá com a gente, grande. O Som, como você bem falou, de forma muito feliz, ele tem uma experiência porque ele participou de esporte participação, de esporte comunitário e esporte de alto rendimento. Exatamente. Tem título, não tem como apagar essa história dele. Ele construiu a história do esporte de Rio Branco desde lá. Passo a passo. É uma pessoa que é um expoente. Hoje, o professor Som, lá dentro da fundação, ele inclusive vê tanto à frente
tanto à frente que a gente para observar ele falar. Sim. É uma pessoa que tem muita visão de trabalho, visão de finalidade Sim. do trabalho. Quem poderia estar com vocês nessa caminhada também era o professor Maurício Generoso. Infelizmente, a Covid não permitiu. Ele Exatamente. voltaria aqui, justamente para reforçar essa equipe. Certamente, eu acho A que Covid não tirou pessoas expoentes. Eu acho que nos próximos dias o som também deve convidar para a equipe dele o professor Celso Marcial, que é outro monstro também nessa área. É? Tem praticamente a mesma... Eles foram contemporâneos, sempre trabalharam juntos. Caramba. Nos clubes. Tanto na categoria de base quanto nos clubes da... Eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas realmente... Gente boa também. Ele estava passando uma temporada em Manaus, tinha um contrato com o Nacional, que é um excelente preparador físico, assim como o som também. Sim. Ele ainda não brilhou como técnico, mas como professor de educação física, como preparador físico de time de alto rendimento, ele é show de bola também. Vou te dar um exemplo sobre a capacidade do som. O som ele é tão educação física, sim, que ele dribla um estigma que é dado a um professor de educação física, sim, que é sempre aquele corpo definido, sim, musculoso. Sim, sim. O professor só aquela barriguinha dele. E ele é um expoente totalmente, como é que eu posso dizer? Ele é alguém que as pessoas sempre usam como referência, né? O professor Som. Tenho a honra de trabalhar com ele. Eu fico muito feliz em ouvir do presidente, do chefe dele imediato, comentário assim. E lá na Fundação, Muniz, a minha vida toda eu não consigo ver diferente. E lá na Fundação é da mesma forma. Eu nunca consigo me ver sendo um puxador, um norteador se não tiver gente pensando junto comigo, fazendo as coisas acontecer e até eu as acompanhando. Nós somos uma equipe de verdade. Nós temos sempre que pensar que 3 cabeças, 4, pensam melhor do que uma. Outros 2 nomes aqui que você tem a felicidade de ter ao seu lado. Desculpem as outras, se eu não lembro agora. A Leia Lima. Exatamente. A professora Lilian Pinho. Exatamente. Sabem tudo sobre isso. Lilian Pinho é uma pessoa que ela diariamente tem uma função muito importante, né, na Fundação, que é sempre falar, presidente, olhe isso com carinho, que ela tem uma visão das coisas tão detalhista, que ela te puxa e fala, isso aqui é prioridade, todo dia. Ela trabalha no gabinete lá com a gente. Né? E a professora Leia Lima, a dona Leia Lima, né? Eu não preciso nem falar, né? A fama precede. Dona de uma voz impressionante. Impressionante. E muito humilde. Inclusive, amanhã, no lançamento do edital, vai cantar o hino acriano lá no edital, juntamente com o maestro Afonso, que é coordenador. É de arrepiar. No piano, voz e piano. Então vai ser imperdível. Então. Vai, com certeza. O Afonso é um excelente músico, né? Então, por acaso, ele exerce esse cargo aí. E ele era da Orquestra Filarmônica também. Justamente. Não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada. Ele pegou, inclusive, ele é muito autocrítico. Ele olhou para o piano e falou assim, não está afinado do jeito que eu queria. Piano está maravilhoso. Presidente, é impressão minha ou você hoje está mais animado que naquele dia? Com certeza, Muniz. O trabalho, ele motiva a gente. Quando a gente vê que o que a gente empenha de energia volta, que a gente consegue ver as coisas se encaminhando, é muito melhor, Muniz. Naquele dia eu estava no início, né? Hoje eu estou com 4 meses ainda no início, mas hoje eu consigo ver uma trilha de caminho, um varadouro muito mais aberto do que antes. Dizem que o que abunda não prejudica, né? Eu tenho uma honra, Muniz, só de ter o prefeito e a vice-prefeita, né? O prefeito Tião Bocalon, sempre sonhando junto. Que bom. Sempre vendo que os trabalhos da Fundação... Olhando juntos para uma mesma direção. Exatamente. Investir em cultura, investir em esporte é reduzir fila de posto de saúde, é botar a criança na escola, é reduzir... melhorar a saúde, melhorar o bem-estar. Reduzir prisões. Exatamente, Muniz. Esvaziar delegacias. Esvaziar delegacias e resgatar pessoas.
deixar menos gente fumando maconha e cheirando cocaína. Pode ter certeza. É sério. É lotar as comunidades de vida, Muniz. Claro. É dar vida para as praças, é dar vida para os espaços esportivos, é dar vida para os teatros, espaços culturais. Isso sem falar na questão socioeconômica, né? Isso. A questão econômica. A partir dali, muitos se tornam independentes. Exatamente. Econômico e financeiro. Exatamente. Se você fizer uma política muito bem empregada, dali a pessoa pode tirar o que é inicialmente um lazer, passa a ser um meio de vida. Exatamente. É um negócio. Isso, e inclusive mesmo que a pessoa não torne aquilo o seu objeto principal de trazer renda, pode trazer aquilo como uma segunda ou terceira fonte de renda. Lá onde você vai apresentar o edital amanhã, lá na escola, não faz muito tempo que alguns que passaram por lá, hoje já têm emprego. Exatamente. Aprenderam, se qualificaram, se prepararam para o mercado de trabalho. E se destacar. E o que era uma pequena... estourou já o tempo, o que era uma diversão se tornou um negócio. Exatamente. Presidente, muitíssimo obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui. Querendo acrescentar algo, Macedo dá 30 segundos. Ele não é tão ruim assim, não. Macedo, meu amigo, eu só quero finalizar, Muniz, agradecendo o espaço, que você é sempre alguém que está incentivando os trabalhos da cultura e do esporte de Rio Branco. Fico muito feliz, né, de poder ter em você alguém que aconselha, que dá norte, né, para a Fundação, que traz a visão da comunidade para a Fundação e sempre está pontuando, eu acho que esse caminho aí é um caminho bom para andar, porque eu acho que Rio Branco precisa disso. E eu fico muito feliz pelo espaço e pela parceria que eu tenho com o Muniz, da pessoa que o Muniz é, né? Como assim você vai me cidadão. deixar chorando. Não é esse o objetivo. Gente, para quem não sabe, lembra rapidinho para encerrar, Pedro Aragão, presidente da Fundação Municipal de Cultura, Carnaval de Brasil, filho de Adalberto Aragão, que foi prefeito, fez um bom trabalho, de 85 a 88. 88, isso. Ele foi o antecessor de Jorge Calume, dois grandes mestres da nossa política. Exatamente. Infelizmente, nenhum dos dois está mais conosco. Nenhum dos dois. Lamentável, né? É lamentável. Mas dizem que os homens bons de comportamento exemplar não morrem, né? Então eles não morreram, continuam. Isso mesmo. Depois do intervalo, eu volto para conversar com a psicóloga Josiane Furtado. Tudo isso em 2 minutos. Agora faltam 5 minutinhos para as 12 horas. Até já.